Olá, nós estamos aqui para mais uma catequese. Como da vez passada as perguntas não saíram muito bem as respostas, né? Eu acho que está um pouco fraco, precisamos dedicar mais, precisamos estudar mais, né? Para a gente ter mais segurança das nossas convicções, né? E não ficar simplesmente só no mínimo. Precisamos aprofundar cada vez mais, porque quanto mais a gente aprende sobre a fé, mais a gente revigora a fé, mais a gente fica firme na fé e mais a gente consegue dar testemunho dessa fé e também conseguimos defender a fé. Então, por isso, nessa catequese especial da quarta catequese, nós precisamos fazer algumas considerações, não? E essas considerações, elas vão ser feitas também no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, né? E nós vamos usar os números 79 até 84, dessa vez, primeira fase, né? Depois nós podemos fazer novas revisões, para que vocês possam ir adentrando assim, com tranquilidade, dentro desses nossos temas. E nós sabemos muito bem que nós estamos estudando sobre a oração do credo, né? Que é a nossa profissão de fé. E aí, nessa quarta parte, nessa quarta catequese, que nós estamos ainda na primeira parte do catecismo, nós precisamos saber uma coisa bem básica, mas que é muitíssimo importante para nossa fé. É sobre a boa nova. A boa nova para os seres humanos é a própria pessoa de Jesus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Inclusive, nós estamos até falando sobre Jesus, né? Nessa quarta catequese, né? O segundo artigo da oração do credo. E para isso, a gente precisa também usar das Sagradas Escrituras, né? Porque para a gente estudar a Sagrada Escritura, primeiro a gente precisa pegar um catecismo e com o catecismo a gente vai estudando a Sagrada Escritura, para não cometer gafes e nem erros, né? Para não dizer besteira. Então vocês podem tomar aí a Sagrada Escritura de vocês, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16 também. Lá vai dizer que Jesus é o Filho de Deus vivo. Esse Filho de Deus vivo, ele nasceu sujeito à lei e ele nasceu de uma mulher, ou seja, não fala que nasceu de um homem, uma mulher. Então ele não teve um pai biológico, ele teve um pai adotivo, que é o São José. E é isso que está dizendo a Sagrada Escritura. E para que ele decidiu, e para que ele nasceu de uma mulher sujeito à lei? Para que nós pudéssemos receber a dignidade de filhos. Vocês lembram daquela pergunta, acho que depois da terceira catequese, que perguntava o seguinte, né? Se nós somos os filhos legítimos de Deus. Que eu dizia que não, o Filho legítimo de Deus é apenas Jesus Cristo. Então aqui a gente está aprofundando um pouquinho mais. Então a missão principal de Jesus foi fazer com que nós recebêssemos, né, a dignidade de filhos de Deus. Para isso ele precisou assumir a nossa natureza manchada, a nossa natureza humana, né?
E para ter mais aprofundamento sobre isso de um modo bíblico, por assim dizer, então vocês também podem ler a parte da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 até o 5, que vai dizer da mesma coisa, que nós recebemos a dignidade de sermos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, se não fosse Jesus, estaríamos perdidos, né? E a Boa Nova, ela se define, a Boa Nova de Jesus, ela se define anunciando Jesus Cristo. Ou seja, a Sagrada Escritura, toda a Sagrada Escritura, ela diz de um modo direto ou indiretamente sobre o Messias, né? O Cristo, o ungido, né? E com a finalidade de nos levar todos à fé na própria pessoa de Jesus Cristo. Como? Através do amoroso conhecimento dele mesmo, da Boa Nova, de Jesus Cristo. É que surge esse desejo de ensinar sobre Jesus Cristo, para que assim todo o gênero humano possa entrar em comunhão com as pessoas da Trindade, principalmente com Jesus Cristo. E assim, o que acontece? E assim, entrando em comunhão com Deus, nós vamos conseguir a santidade, conseguir a salvação. Eu falei da outra vez também o significado, acho que na quarta catequese, nessa agora, última, né? O significado do nome de Jesus. Os significados do nome de Jesus quer dizer Deus salva. Jesus, Deus salva. E é interessante que esse nome de Jesus, ele indica a sua missão. E qual que é a missão de Jesus? Salvar-nos, nos redimir, nos tornar novamente participante da divindade do próprio Deus, né? E a missão de Jesus a gente encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E lá vai dizer o seguinte: Ele vai salvar o seu povo de seus pecados. A missão de Jesus: nos salvar, ou seja, Ele é o nosso Salvador. E depois nós podemos ler também Atos dos Apóstolos 4:12. E é interessante que Atos dos Apóstolos vai dizer que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus. E agora, uma perguntinha básica. O nome Cristo, o que significa no grego? Eu falei da vez passada. Significa o Messias. Cristo quer dizer o Messias. E na língua de Jesus, no hebraico, o que significa? O ungido. E é por isso que quando alguém quer se tornar cristão, ele é ungido. Interessante, né? É ungido quando? No sacramento do batismo. Duas unções. Se unge com óleo dos catecúmenos e com óleo do crisma. Ou seja, a força de Cristo e a força também do Espírito Santo. E olha que coisa bonita. E nesse dia o próprio Deus nos assume como seus filhos adotivos. Então, Cristo no grego significa Messias e no hebraico significa o ungido. Ungido por quem? Pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo.
E é justamente o Espírito Santo que nos dá uma missão. E também esse mesmo Espírito Santo que deu a missão para Jesus, no dia que ele foi ungido. Cristo, o Messias. E esse ungido, esse Cristo, ele aparece no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. É aquele que desceu do céu. Quem que desceu do céu? Jesus. O Deus salva. A missão de Jesus. O nome de Jesus diz a missão, qual a missão que ele tem. E o Cristo, o Messias, ou ungido, né? E este Messias, este Deus que nos salva, ele veio, olha que interessante, né? Ele veio dar a sua vida para resgatar a muitos pecadores. Por que não fala todos, hein? Interessante, não é? Pois é. Mateus 20, 28 fala que Jesus veio para resgatar muitos e não fala todos. Por que não fala todos? Mateus 20, 28. Porque não são todos que acolhem o Salvador. Na verdade, os próprios conterrâneos de Jesus, né? Os próprios judeus não aceitaram Jesus como seu Salvador, porque da vez passada, quando eu fazia as perguntas, eles não sabiam que era o próprio Deus que seria o Messias, o Salvador. Eles achavam que o Messias seria uma pessoa normal, que não era Deus, simplesmente um ser humano, que o próprio Deus escolheria para ser o Salvador. E por isso que eles tiveram dificuldade de aceitar Jesus como Salvador, porque não sabia que o Salvador seria o próprio Deus. E é interessante e bastante curioso, porque o nome cristãos vem por causa de Cristo. Olha que interessante, né? E se somos cristãos, consequentemente, somos ungidos. E é verdade, todos os cristãos são ungidos por quem? Pelo próprio Espírito Santo. E somos ungidos para a missão. E a nossa missão é a missão de cooperar para que o próprio Jesus possa nos salvar e depois também dar o nosso testemunho de cristãos para que outros também possam entrar nesse processo de salvação. Essa é a nossa missão. Somos ungidos para quê? Em primeiro lugar, para sermos salvos e também para ajudar outros nesse processo de salvação. É claro que não vamos conseguir todos, né? Mas pelo menos o maior número possível. E eu já disse, mas eu repito para ficar bem gravado, né? A nossa missão principal é nos salvar e depois ajudar o nosso próximo também a passar por esse caminho de salvação, por esse processo de salvação, para que também possa alcançar a salvação. E é por isso, exatamente por isso, que precisamos deixar irradiar de nós, não a nossa própria luz, a luz do nosso Salvador. Através do quê? Do nosso testemunho autêntico de fé. Então, por isso que é importante, de máxima importante, a gente viver aquilo que crê, viver aquilo que fala. Não podemos ser os hipócritas, porque senão a gente coloca em risco a nossa salvação. Olha, que grave isso, não? Depois, se vocês quiserem também, como eu disse que Jesus é o único Filho de Deus e que nós não somos os filhos legítimos de Deus, nós somos os filhos adotivos, então vocês podem pegar o Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 14, que vai dizer isso, e também pode ler em João, capítulo 4, versículo 9, que vai dizer que Jesus é o Filho único do Pai. Então nós não somos os filhos de Deus do mesmo modo que é Jesus. É diferente. O Filho bem-amado do Pai Eterno é Jesus Cristo, que veio nos trazer e fazer conhecer o Pai. Por isso que ele é a imagem perfeita do Pai. Né? Mateus 11, 27. É claro que nós falamos, quando a gente vai chamar Jesus de um modo assim bem pessoal, bem íntimo, por assim dizer, nós dizemos Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos o significado de Jesus, Deus salva. Nós já falamos o significado de Cristo, que é ungido, que é o Messias no grego e ungido no hebraico. Deus salva, o ungido, o Messias, né? Jesus Cristo. E aí Senhor, hein? O que quer dizer Senhor? Um título que a gente dá para Jesus e que Jesus, naturalmente, ele aceitou esse título, sem nenhuma dificuldade, né? Esse título de Senhor foi lhe dado pelo próprio Pai Eterno, né? Esse nome que está acima de todo nome é o Senhor do mundo e da história. Se vocês quiserem também, vocês podem ler Filipenses 2:9. Ótimo. Então essa é a primeira parte dessa, como que eu poderia dizer, né? Dessa recapitulação da quarta catequese. Que nós fomos dos números, para vocês acompanharem, tá? Dos números 79 até o 84. Isso dá até a página 44. Da próxima, nós vamos dos números 85 e vamos tentar chegar até no 111, na página 44, né? E da próxima vez nós vamos querer saber o motivo pelo qual Jesus assumiu a nossa natureza humana no seio da Virgem Maria. Como é que foi isso? Foi algo normal, natural, assim como normalmente acontece com os demais seres humanos, ou foi diferente, né? A gente precisa saber disso, mas isso na próxima.